Olá pessoal, espero que todos estejam bem aí nesse período de quarentena. Dentro do conteúdo do terceiro período da disciplina de gestão, nós temos que trabalhar a questão da política pública referente à saúde mental e ao uso de drogas. Essa é uma aula que foi elaborada aí pelo professor Matheus Chumatas, ele me passou o material e eu fiz as atualizações. Então, a gente vê constantemente na mídia manchetes referentes a essa questão das drogas, né? Os mortos do crack, o crack é uma pedra no meio do caminho, né? A luta fracassada contra o uso de drogas, né? Então, continuamente a gente vê que essa é uma política pública que demanda uma expertise do profissional e que ela é de difícil manejo, né? Existe aí a questão da recaída, né? Então a condição socioeconômica que interfere. Dentro daqueles determinantes do processo de saúde-doença, vários fatores podem levar ao uso de alguma substância. Quando a gente fala na questão de droga, entendo que a gente está trabalhando tanto com aquelas lícitas quanto com aquelas ilícitas, né? Então, na política pública de combate ao uso de drogas, a gente está falando aí do crack, cocaína, maconha, né, que seriam as ilícitas, né, entre outras que existem aí, e também as lícitas, né, o álcool e o tabaco. Né? Então, quando a gente fala nessas políticas públicas, né, referente ao uso de substâncias, a gente fala, né, álcool e outras drogas, entendendo que o álcool também é considerado aí uma droga. Né? Então, dentro dessa política de saúde mental, além do combate às drogas, a questão do acompanhamento, né, e o tratamento das pessoas que sofrem de distúrbios psiquiátricos. Então, essa política de saúde mental, ela engloba dois grandes blocos. Um que seria o do tratamento aos doentes psiquiátricos, né? Então, que tem transtornos psiquiátricos, distúrbios psiquiátricos dentro da saúde mental, e um outro bloco que trata de álcool e outras drogas também dentro da saúde mental, né? Então, vejam, essa é uma situação em que a gente tem aí, né, 3% da população que sofrem de transtornos mentais severos, tá? Então, que necessitam aí de cuidado contínuo. Então, é aquele indivíduo que necessita de acompanhamento psiquiátrico contínuo, que necessita, né, de medicação de uso contínuo e acompanhamento ambulatorial ou, em alguns momentos, até um acompanhamento hospitalar. 9% sofrem aí de transtornos mentais leves e vão precisar de um atendimento eventual. De 10 a 12%, né, da população sofre com a questão da dependência do álcool. Então aí você já tem uma parcela importante da população que necessita de um acompanhamento. Né? A prevalência, né, então cerca de 25 a 38% dos pacientes com transtorno mental estão na atenção básica. Tá? Então, grande parte desses indivíduos acompanhados, eles estão em convívio social, fazem o acompanhamento dos seus transtornos mentais na atenção básica. Então, eles têm capacidade laborativa, eles têm, né, uma condição de convívio em sociedade e acompanham aí na atenção básica. Né? Desses, né, de 25 a 38%, a maior prevalência está entre mulheres, indivíduos viúvos ou que encontram-se, né, separados e com menor escolaridade e menor renda. Né? Então, observem lá
quando a gente fez aquela revisão dos conteúdos, que falou dos determinantes e condicionantes do processo saúde-doença, né? Observem que esses fatores estão lá elencados como os fatores, né, que são fundamentais para a manutenção do equilíbrio da condição de saúde de uma população, né? Então, a questão do gênero, né? As mulheres têm uma suscetibilidade maior ao desenvolvimento de transtorno mental, né? Indivíduos que têm uma alteração na sua vida cotidiana, perdem o seu companheiro ou se separam desse companheiro ou companheira, né? Escolaridade baixa e menor renda, então a condição socioeconômica interferindo no equilíbrio da saúde mental desse indivíduo. Quando a gente fala de transtorno mental e fala de rede de atenção psicossocial, a gente tem que retomar a questão da reforma psiquiátrica. Então, quando a gente fala desse indivíduo acometido por um transtorno mental, a gente tem que lembrar, né, que o tratamento da saúde mental, ele passou por uma modificação nos últimos tempos. Então veio aí a questão da reforma psiquiátrica. Antes da reforma psiquiátrica, o tratamento aos transtornos mentais, ele tinha uma linha de conduta que veio evoluindo junto com a evolução da medicina. Então, se tinha aí um indivíduo que era estigmatizado, então ele tinha um rótulo de doente mental. Se ele é doente mental, se ele é louco, ele não pode viver em sociedade. Então, a sociedade, ela discriminava esses indivíduos e isolava esses doentes. Então, surge aí a questão do hospital psiquiátrico. Então, o hospital psiquiátrico, como vocês estão vendo aí na imagem, né, de um artigo que fala sobre o abandono do enfermo mental, né, está grifado ali o termo depósito de gente. Ou seja, o hospital psiquiátrico, ele era um grande depósito de pessoas acometidas com transtornos mentais. Então, as pessoas, elas ficavam ali com um tratamento medicamentoso extremamente pesado, então grande quantidade de medicação, de diversas medicações que faziam, né, o rebaixamento de nível de consciência desses pacientes, e eles acabavam ficando, né, fora da realidade. Então, grande quantidade de medicação que trazia, né, como efeito colateral a questão da cialorreia, né? Então, aquele paciente estigmatizado. Quando fala de doente mental, você pensa naquele indivíduo que fica caminhando desordenadamente, que não tem uma fala conexa e que ele anda babando pelos cantos. Essa era a imagem que se tinha do paciente com transtornos mentais. Então, esse indivíduo, ele ficava segregado da sociedade, ele era abandonado nesses hospitais psiquiátricos que tinham, né, essa característica aí de depósito de pessoas. Então, aqui vocês, né, observam nas imagens acima, a questão, né, de como eram esses espaços no contexto da saúde mental, né, do tratamento do transtorno psiquiátrico. Então, alojamentos coletivos em que o paciente ficava completamente descaracterizado, na grande maioria, né, das instituições ele acabava ficando despido, ele ficava nu, né? Então, vendo ali nessa imagem do canto, né, uma pilha de roupas, então assim, ele não tinha sua individualidade, né, pegava ali a primeira roupa, se era grande, se era pequena, ninguém estava muito aí, né? Ficavam numa questão de cárcere, né? Então, para que ele não fugisse dessas instituições, né, eles acabavam ficando confinados, em algumas situações até, né, presos, como vocês estão vendo na primeira foto ali da esquerda. Então, as pessoas com transtorno mental eram consideradas
né, pela Organização Mundial da Saúde, uma das mais negligenciadas mundo afora, porque elas, né, acabavam, né, ficando à parte dessa sociedade e ninguém queria tratar. A família abandonava, a família deixava aos cuidados da instituição. E as instituições, elas tinham uma metodologia de cuidado que acabava, né, segregando esses indivíduos. Então, violações aí dos direitos humanos, né, contra essas pessoas, elas ocorreram ao redor do mundo, né, tanto nas instituições de tratamento quanto na própria comunidade, né, porque a sociedade também é preconceituosa, ela também acaba segregando esses indivíduos, né? Então, aí vem, né, algumas situações que vão mudar esse contexto. Tá? Então, começa a se estudar a questão do adoecimento mental, né? Começa-se a trabalhar, novas medicações surgem e começa-se a ter uma nova visão sobre essa política de saúde mental. Né? Então, se traçam os determinantes para a evolução desses transtornos mentais, né? Como as condições do ambiente. Então, se entende a partir daí que o contexto em que esse indivíduo está inserido, ele influi na sua condição de adoecimento. Veja, isso para vocês não é um conceito novo. Vocês já ouviram falar disso lá no PSD1, lá no PSD2, e nós estamos retomando aqui dentro dessa rede de atenção. Tá? Então, o contexto em que o indivíduo está inserido contribui para a questão da sua saúde mental. O funcionamento social desse indivíduo, então, o papel que ele exerce nessa sociedade. Então, se ele tem um emprego, se ele contribui para essa sociedade, né? Se ele é um indivíduo socialmente ativo, isso interfere na sua saúde mental. Contexto familiar, outro conceito que para vocês não é novo, né? Então, o quanto a organização familiar contribui para a saúde mental. Então, aquela família estruturada, né, com apoio entre seus membros, né, em que um indivíduo ele, né, tem o apoio do outro, um ambiente familiar que contribui para o crescimento, para o desenvolvimento. E aqui, quando a gente fala de contexto familiar, não estou falando daquela família comercial de margarina, tá? Aquela família pai, mãe, filho e cachorro, né? Entendam que esse contexto familiar ele também vem mudando com o passar dos tempos, né? Então, o conceito de família hoje ele é um conceito muito mais amplo do que na década de 90 do século passado, né? Então, hoje você vai entender como família, né, essa relação entre as pessoas com um convívio social diário. Então, você tem ali famílias compostas, né, pelo pai, mãe e filhos, famílias que são compostas aí pelos avós que cuidam dos netos, famílias que têm o pai e os filhos, a mãe e os filhos, né? Então, um contexto familiar estruturado, independente da constituição dessa família. É isso que eu quero deixar claro para vocês, né? Que não importa a composição dos membros dessa família. Às vezes a gente pode considerar como família um grupo de amigos que divide o mesmo espaço, que moram juntos, né? Porque essa vai ser a rede de apoio desses indivíduos. Tá? Então, ampliem um pouco o contexto aí de família de vocês. Tá? Densidade e homogeneidade da sua rede social. Né? Então, não importa a quantidade de pessoas com que esse indivíduo se relaciona, né? E sim, né, o como se dá
essa correlação, né? Então, o quão sólido é esse relacionamento do indivíduo em sociedade, o quanto ele interage nessa sociedade, né? Então, esses indivíduos, eles estão inseridos em um contexto, então o contexto social. E qual seria então o melhor lugar para trabalhar essas questões? A atenção primária, gente, aonde a equipe de saúde vai até o indivíduo, né, e observa todas essas questões, né? Lembrem lá das visitas que vocês já fizeram, percorrendo o território, né? Os professores pediam para vocês observarem, né, como é a estrutura da casa, como tem rede de esgoto, não tem, qual é a composição dos membros dessa família, como é a composição da renda dessa família. Por quê? Porque tudo isso interfere nesse processo de adoecimento do indivíduo, seja ele o adoecimento físico ou o adoecimento mental, né? Então, é nesse âmbito da atenção primária é que você tem o melhor lugar para trabalhar essas questões, o mais próximo possível da realidade social daquele indivíduo, né? E daí você tem, né, nessas imagens aí, né, uma interrogação. O que a gente faz com essas situações, né? Então, na primeira imagem ali, né, no canto esquerdo do vídeo, né, vocês veem aí, né, o antigo hospital psiquiátrico, né? Então, um pátio com as pessoas ali passando o seu tempo, né? E como trabalhar essas questões, né? Então, a reforma psiquiátrica veio trazer, né, essa mudança, né? Esses indivíduos que eram confinados, eles passam a ser tratados no ambiente social. Então, vejam, né, não é só tirar o indivíduo do hospital. Vai tirar o indivíduo do hospital e vai jogar ele para a sociedade. Jogar para a sociedade, para muitas famílias, é colocar esses indivíduos na rua. Se a família não está estruturada para receber esse indivíduo, ele vai acabar, né, sendo excluído desse núcleo familiar e ele vai acabar ficando aí numa condição de rua, né? O ambiente da rua, ele é um ambiente propício para que esse indivíduo busque, por álcool e outras drogas, até para fugir dessa realidade difícil que é morar na rua. Então, ele está muito mais suscetível e ele tem muito mais acesso à rua, além da questão da violência, da prostituição, né, que estão ali relacionados a esse convívio, né, nas ruas, né. O uso do álcool que está representado aqui, né, o álcool, ele é, né, desde os tempos antigos, né, relatos bíblicos, né, do vinho, em grandes festas. Então, ele faz parte da constituição das sociedades, né? Então, sempre tem ali a presença da bebida alcoólica em reuniões sociais, né? E o uso, né, social do álcool, ele sempre foi aceito, né, nas comunidades, né? Então, aquele indivíduo que faz uso excessivo, abusivo, é que acaba sendo recriminado, né? Mas então, como que você vai trabalhar com isso dentro de uma política, né, de saúde mental, em que você tem, né, uma substância que é considerada uma droga, que é aceita socialmente, né, e que é legalizada? Então, trabalhar com essas questões. E como trabalhar com esse indivíduo que é dependente do álcool, que vive numa sociedade e que vai ter que se deparar com essas situações o tempo todo, né? Ele vai numa festa de aniversário e tem lá uma bebida alcoólica. E é ele que tem que se controlar para não fazer o uso,
né? Porque a sociedade aceita o uso dessa substância. Né? E essa última imagem, então, representa, né, uma mudança na atenção a esse tipo de paciente. Né? Então, o paciente confinado, o paciente que ficava lá amordaçado, amarrado à camisa de força, né? Isso é uma imagem que a gente não vai mais ver nas instituições, nos hospitais psiquiátricos, né? Pela questão aí, né, da reforma psiquiátrica. Então, a ONU e a Organização Mundial de Saúde são, né, as autoridades que vão direcionar e coordenar as políticas de saúde mental dentro dos países. Né? Então, as diretrizes que os países utilizam para trabalhar e para criar as suas políticas públicas, elas vêm da ONU e da OMS. Né? Então, a Organização Mundial de Saúde ainda é responsável, né, por ser uma liderança, né, por prover as questões globais de saúde. Né? Então, os rumos da pesquisa em saúde, determinar as normas e os padrões que devem ser seguidos para essas pesquisas, articular as políticas públicas, né? Promover suporte técnico, né, aos países membros, né, da Organização Mundial da Saúde, e monitorar e avaliar temas de saúde. Tá? Isso vocês estão vivenciando agora com a pandemia. Né? Então, isso não se aplica só para essas situações de política pública, até nas situações de crise e emergência que estamos vivenciando agora. Né? Então, são esses dois órgãos que vão regular as políticas também de saúde mental dos países que fazem parte aí, né, da Organização Mundial de Saúde. Em 2001, então, né, se cria pela OMS o Dia Mundial da Saúde Mental, né, com o seu lema aí de cuidar sim e excluir não. Isso é considerado um marco, né, para a atenção à saúde mental. Né? A partir disso é que se começou a trabalhar as questões, né, da mudança psiquiátrica. Então, os países começaram, né, a estudar as suas políticas públicas junto com a OMS e propor mudanças para a reforma psiquiátrica. Tá? Então, eles, né, concentraram seus esforços nessa luta, focando a sua atenção em diferentes aspectos, né? Aspectos políticos, aspectos sociais, aspectos da medicina, né? E também, né, a Organização Mundial de Saúde apoiou o lançamento de campanhas globais sobre depressão, prevenção de suicídio e outras questões. Então aí você começa a ter um movimento mundial referente à mudança do atendimento à política de saúde mental. A OMS, então, vai fornecer esse suporte técnico para as políticas. E ela, então, né, referente à saúde mental, traz algumas recomendações importantes para os países membros. Né? A primeira delas seria a desinstitucionalização do cuidado da saúde mental. Ou seja, esses indivíduos acometidos por transtorno mental, por depressão, por esquizofrenia, por bipolaridade, eles têm condições de ser tratados em sociedade. Eles não precisam ficar reclusos num hospital psiquiátrico. Então, a primeira recomendação é desinstitucionalizar, tirar esses indivíduos dos hospitais e tratar na sociedade. Quando eu falo tratar na sociedade, entendam que a gente vai tratar esse indivíduo lá na unidade de saúde, próximo do seu contexto social. Integrar o cuidado em saúde mental ao cuidado geral em saúde. Então, entender que esse indivíduo que tem um transtorno mental, ele também tem afecções clínicas. Ele também tem diarreia, ele também tem gripe, ele também tem cefaleia, ele também faz apendicite. Então, eu tenho que integrar esse indivíduo.
né, ao cuidado geral. Então eu vou ter o cuidado físico e também o cuidado mental desse indivíduo. Desenvolvendo serviços de base comunitária em saúde mental. Então, inserir a questão da saúde mental no cuidado básico dos indivíduos. E aí você tem, então, né, o embrião do que hoje se trabalha dentro das políticas públicas de saúde. Tá? Então, né, com essas orientações, né, o Ministério da Saúde do Brasil cria a Lei 10.216, de 2001, que fala sobre a política de saúde mental no país. Né? Então, vai falar sobre a proteção e os direitos da pessoa portadora de transtorno mental relacionado ao modelo de atenção. Então, vai se criar um novo modelo de atenção e vai se trabalhar fazendo a proteção do direito das pessoas acometidas por transtorno mental. Né? E esse tratamento vai visar, então, né, ter a finalidade permanente da reabilitação e reinserção social. Então, lembrar que esse indivíduo ele pode ser reinserido na sociedade, né, por meio, né, da construção de uma rede de atenção com base comunitária. Então, aí já vem a criação da rede de atenção, né, preferencialmente extra-hospitalar. Então, veja, daí que surge a questão da redução gradativa do número de leitos psiquiátricos, porque a política pública prevê uma redução da institucionalização desse paciente. Então, vou tratar ele na comunidade. Então, a saúde mental ela vai fazer parte da atenção básica. É nessa mesma política de atenção à saúde mental que se criam os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Tá? Então, esse CAPS ele se torna um centro de tratamento para as pessoas que têm acometimentos mentais. Tá? Então, ela está ligada à atenção primária. Tá? Os casos leves e moderados devem ser tratados na unidade de saúde. Casos mais graves vão ser tratados no CAPS. No CAPS eu vou ter a presença do especialista, eu vou ter a presença do psiquiatra, tá? Eu vou ter a presença de psicólogos, de assistentes sociais, que vão então trabalhar com esse indivíduo que requer uma atenção mais próxima. A política também cria a residência terapêutica. Tá? Essa necessidade de criar a residência terapêutica vem porque muitos dos pacientes que estavam hospitalizados perderam totalmente o seu vínculo familiar. Então você não tem uma referência. Como é que eu vou devolver esse indivíduo para a família se eu não consigo localizar a família? Então, pessoas que moravam nesses hospitais psiquiátricos por 20, 30 anos e que a família nunca apareceu para fazer uma visita. Não tem endereço, não tem telefone dessa família. Então, essas pessoas ficaram à margem. A redução gradativa dos leitos faz com que essas pessoas tenham que ter um novo local para residirem, para morarem. Então, se criam as residências terapêuticas. Né? Então, o SUS ele tem que bancar isso, né, para que as pessoas tenham aonde morar, né, já que a família não tem mais esse contato. Então, são casas que estão, né, que os municípios fazem locação ou aquisição e que se tornam a moradia dessas pessoas. Em algumas situações, você tem o acompanhamento da equipe de saúde constante. Então, o paciente que tem uma limitação uma limitação grave, uma grande limitação,
eles vão ficar sob tutela de equipe durante 24 horas. Aqueles que têm condição de se manter, né, sozinhos, eles vão ser ensinados a conviver em sociedade. Tá? E essa política também cria a política de atenção ao álcool e outras drogas, tá? Com a redução de danos como principal ferramenta. Quando a gente fala de redução de dano, a gente tem aí, né, uma coisa que é bem polêmica, né? Então, o que seria a política de redução de dano? É fazer com que esse indivíduo vá gradativamente reduzindo o uso de substâncias. Então, o indivíduo que faz uso lá de cocaína e maconha, ele vai gradativamente deixar o uso da cocaína e continuar usando a maconha. Então, mas ele continua usando droga, né? Mas ele está reduzindo o seu dano entre fazer o uso de duas substâncias, né? Uma que tem um potencial maior, né, de degradação do organismo, e uma que tem um potencial menor. Então ele fica com a que tem o potencial menor. Ele vai fazer uso da substância, então que ele faça o uso de uma substância menos agressiva, né? Aí ele faz uso de tabaco e maconha, então que ele faça uso do tabaco ao invés do uso da maconha, né? E assim para todas as drogas. Internação e atendimento de urgência e emergência em hospital geral. Então veja, esse paciente da saúde mental, ele passa a ser atendido nos hospitais gerais. Ele vai ser atendido na UPA, ele vai ser atendido no hospital e ele vai ter que ter a sua condição de saúde restabelecida, né? E se cria então o CAPS, né, como principal estratégia de tratamento para o paciente que faz uso de álcool e outras drogas também. Então observe que o CAPS ele aparece na política de atenção, tanto no transtorno mental, quanto no uso de álcool e drogas, tá? E daí se cria uma diferenciação entre o CAPS TM, transtorno mental, e o CAPS AD, álcool e drogas, tá? E isso, né, por muito tempo se trabalhou dessa forma. Então eu separo aqueles indivíduos com transtorno mental daqueles indivíduos que fazem uso de álcool e drogas. E com o passar do tempo, se observou que muitos desses indivíduos que fazem o uso de álcool e outras drogas também são acometidos por transtorno mental, né? Então, atualmente, a política vem, né, trabalhar com o que é chamado de CAPS híbrido. Ele vai trabalhar tanto a questão do transtorno mental quanto a questão de álcool e drogas. Então hoje, né, no município de Curitiba, por exemplo, os CAPS trabalham com, né, as duas realidades, pacientes que são acometidos por transtornos mentais e também pacientes que fazem uso de substâncias. E eles, né, estão trabalhando essas duas realidades com todos os pacientes. Nós vamos interromper aqui essa sequência, né, e eu vou gravar um outro vídeo dando sequência a partir desse slide, ok? Até mais, abraço.